Já parou pra pensar na quantidade absurda de vezes que o Neymar cai durante os jogos? Tipo, ele é rápido pra caramba, dribla como ninguém, mas parece que tem algo muito estranho rolando. Às vezes nem encosta no adversário direito e já tá no chão, como se tivesse sido atingido por um raio invisível. Muita gente fica tirando onda, falando que ele tá simulando, que tá exagerando. Mas e se eu te contar que tem algo muito mais sombrio por trás dessas quedas? E se te falar que existe algo muito mais sinistro que o Neymar não entende nem metade? Pois é, meu brother. O que vou te revelar aqui é algo que pouquíssimas pessoas têm conhecimento. Tem uma galera tramando pesado contra ele. E não é só dentro de campo, não. Estamos falando de feitiçaria no futebol, rituais de magia negra e uma maldição que pode estar perseguindo o Neymar desde o início da carreira. Pode parecer maluquice, mas segura essa história até o final e me fala se não faz sentido. Agora me conta. Você realmente acha que tudo isso é apenas uma coincidência? Cara, para entender essa história direito, a gente tem que voltar lá atrás, bem antes do Neymar ser esse fenômeno mundial, porque essa parada não começou agora não. Tem coisa estranha rondando ele desde que ele ainda era um moleque jogando na base do Santos. Agora me diz uma coisa. Você já ouviu falar que, quando uma pessoa brilha demais, sempre tem alguém querendo apagar essa luz? Pois é. E no caso do Neymar não foi diferente. Tinha um cara que jogava com ele no Santos, lá pelos anos 2000 e pouco, que um dia soltou uma história que quase ninguém deu bola. Um ex-companheiro de time que, depois de sair do futebol, virou evangélico e começou a falar de umas coisas que viu nos bastidores. O nome dele não importa agora, porque ele mesmo sumiu do mapa depois que deu essas declarações. O que ele contou? Que um dirigente do Santos fez um ritual antes de um jogo importante das categorias de base. O cara tava nervoso, porque olheiros da Europa iam assistir ao jogo e queria garantir que o time vencesse de qualquer jeito. Chamaram um pai de santo famoso, fizeram um despacho e disseram que o espírito da vitória ia estar com eles. Só que tem um detalhe bizarro. Durante o jogo, Neymar caiu sozinho pela primeira vez. Ele recebeu a bola, driblou 2, 3, partiu em direção ao gol e despencou. Mas não foi falta, não foi pancada. Ele caiu como se alguém tivesse puxado as pernas dele. Na hora ninguém ligou muito, mas esse ex-jogador disse que depois desse jogo, Neymar começou a cair mais do que o normal, como se alguma coisa estivesse sempre puxando ele pro chão. Coincidência? Talvez. Mas espera só até você ouvir o que vem depois. Agora vamos pular para a Copa do Mundo de 2014 no Brasil. Essa parte aqui é de arrepiar. Você lembra do jogo contra a Colômbia, né? Aquela entrada do Zúñiga, que quebrou o Neymar no meio e tirou ele da Copa. Mas sabe o que é mais estranho? Tem gente que jura que aquilo já estava previsto. Dias antes do jogo, uma mulher apareceu em frente à concentração da seleção brasileira. Ela estava toda de branco com um pano vermelho amarrado na cabeça. Testemunhas dizem que ela ficou parada lá, murmurando umas palavras esquisitas, olhando fixo pro hotel. Quando os seguranças foram falar com ela, a mulher só disse: "O escolhido será derrubado. Vocês não podem impedir." Depois virou as costas e foi embora. Na hora ninguém entendeu nada. Mas quando Neymar caiu, com as costas estouradas e chorando de dor, alguém lembrou dessa mulher. E foi aí que começou a circular a teoria. Alguém tinha feito um trabalho pesado contra ele. Mas quem? E o mais importante, por quê? Depois da Copa do Mundo de 2014, Neymar teve alguns momentos brilhantes. Mas você notou que ele nunca mais foi o mesmo? É como se ele tivesse sido amaldiçoado ou algo assim. Lesões, controvérsias, acidentes bizarros. É como se toda vez que ele chegasse ao topo, alguma força invisível o puxasse de volta para baixo. E se eu dissesse que há relatos de curandeiros espirituais e até mágicos ocultistas alegando que Neymar está preso em uma batalha espiritual, que ele nem sabe que está travando? Dizem que alguém incrivelmente poderoso no mundo do futebol lançou um feitiço para garantir que ele nunca se tornasse o maior de todos os tempos. Agora me diga, depois de ouvir tudo isso, é realmente apenas azar que Neymar continua caindo? Ou há algo muito maior, invisível, trabalhando contra ele? Agora pensa comigo. A camisa 10 da seleção brasileira sempre foi coisa de gênio. Pelé, Zico, Rivaldo, Ronaldinho, todos esses caras fizeram história. Mas desde que Neymar assumiu essa camisa, parece que o peso dela ficou diferente. Já reparou como as coisas sempre dão errado pra ele quando veste essa camisa? E se eu te disser que existe uma teoria que diz que essa camisa tá amaldiçoada?
Essa parte aqui é polêmica, e pouca gente ousa falar sobre. Mas vamos lá. Dizem que Pelé, quando se aposentou da seleção, fez um ritual secreto para garantir que ninguém jamais superaria o legado dele. Um ex-funcionário da CBF, que trabalhou nos bastidores por anos, revelou que, pouco antes da despedida de Pelé com a camisa da seleção, um grupo de homens vestidos de terno preto se reuniu no vestiário. Eles seguravam um objeto embrulhado em um pano branco. O funcionário disse que viu de relance e jurou que parecia um pedaço de couro envelhecido, como se fosse de uma bola antiga. Pouco tempo depois, Pelé entrou no vestiário e os homens sumiram. Agora vem o detalhe macabro. Esse mesmo funcionário contou que ouviu um dos dirigentes sussurrar algo que ele nunca esqueceu. O espírito do rei nunca será destronado. E adivinha? Desde então, nenhum camisa 10 do Brasil conseguiu repetir a grandeza de Pelé. Romário, Rivaldo, Ronaldinho, todos foram gênios, mas nenhum conseguiu carregar a camisa 10 por muito tempo. E Neymar? Sempre que ele tem a chance de brilhar, algo o derruba. Pode ser lesão, polêmica, ou simplesmente uma queda estranha em campo. Parece que existe uma força invisível puxando ele para baixo, impedindo que ele alcance o topo absoluto. Agora me responde, será que isso é só coincidência? E tem mais. Um relato bizarro veio à tona anos depois, contado por um segurança que trabalhou na seleção. Ele disse que, durante a preparação para a Copa de 2018, um homem tentou entrar no centro de treinamento do Brasil. Ele não tinha credencial, não fazia parte da imprensa, mas parecia conhecer o local muito bem. Os seguranças pararam ele e perguntaram quem ele era. O homem sorriu e respondeu: "Eu vim ver o menino. Quero saber se ele está pronto para o que vem depois." Os seguranças mandaram ele embora. Mas o mais sinistro foi o que aconteceu depois. No treino seguinte, Neymar torceu o tornozelo sozinho, e dali para frente tudo desandou. Será que esse homem sabia de algo? Será que ele fazia parte de uma força oculta que tenta controlar o destino de Neymar? Agora, preste atenção nisso. Tem uma teoria de que Neymar jamais será campeão do mundo. Dizem que uma maldição foi lançada sobre ele desde a base do Santos, e que ele nunca poderá erguer a taça da Copa. Isso explicaria as quedas inexplicáveis, as lesões bizarras e até mesmo os momentos em que parece que ele está prestes a brilhar, mas algo simplesmente o impede. Agora eu te pergunto, e se Neymar soubesse disso? E se ele já tivesse sido avisado, mas não pode falar nada? Já parou para pensar que talvez o próprio Neymar esteja tentando lutar contra essa força invisível? A gente pode não ter todas as respostas, mas depois de tudo isso, você ainda acredita que ele só cai porque quer? Agora me diz uma coisa. Você realmente acredita que futebol é só habilidade e talento? Se fosse só isso, como explicar certos resultados absurdos? Como explicar lesões misteriosas, jogadores que somem do nada, times que nunca ganham mesmo tendo tudo para vencer? Pois é. Porque o futebol, meu amigo, não se joga só dentro de campo. E Neymar? Bom, ele pode ter sido o alvo de um dos trabalhos mais pesados já feitos no futebol mundial. Tem uma história que quase ninguém conhece, mas que ex-jogadores contam entre si. Ela fala sobre clubes que contratam magos, pais de santo e feiticeiros para garantir vitória. Isso mesmo, bruxaria no futebol. Um ex-jogador da seleção brasileira, que pediu para não ser identificado, revelou que já viu com os próprios olhos um dirigente de um clube europeu indo até um terreiro de macumba na Bahia. O motivo? Ele queria que um atacante brasileiro fracassasse. O dirigente queria que esse jogador sofresse lesões, que caísse em campo e perdesse chances de gol decisivas. E adivinha só, foi exatamente o que aconteceu. Coincidência? Agora pensa, se faziam isso com jogadores comuns, imagina o que não fariam contra Neymar. O ritual no vestiário antes da final da Champions League. Outra história bizarra envolve um ritual que teria sido feito antes da final da Champions League de 2020, quando Neymar jogava pelo PSG contra o Bayern de Munique. Uma fonte que trabalhava no hotel do time revelou que, na madrugada antes da decisão, um homem entrou discretamente na concentração do PSG. Ele usava um capuz preto e carregava uma bolsa pequena. O segurança estranhou, mas não barrou o cara porque ele estava com um dos dirigentes do clube. Dizem que esse homem foi até o vestiário do PSG e fez um ritual em segredo. Agora me responde. Neymar jogou bem aquela final? Não. Parecia outro jogador. Errou jogadas fáceis. Parecia desconectado do jogo. Caiu várias vezes de forma estranha.
O PSG perdeu e ele ficou desolado. Depois do jogo, um funcionário do clube encontrou um pequeno saquinho de couro debaixo do banco de Neymar no vestiário. Quando abriu, dentro havia pó preto e um papel com algo escrito em latim. O que estava escrito? Non ascendet. Ele não subirá. Agora me diz, foi só um jogo ruim ou tinha algo muito maior acontecendo? O pacto para impedir Neymar de ser o maior de todos os tempos? Existe uma teoria de que alguém muito poderoso no futebol fez um pacto para garantir que Neymar nunca seria o maior jogador da história. Esse alguém teria sacrificado algo grande em troca de uma garantia. Toda vez que Neymar estivesse prestes a brilhar no auge, algo o derrubaria, seja uma lesão, uma polêmica, um escândalo, ou simplesmente uma força invisível que o faria cair em momentos decisivos. Agora pensa comigo. 2014, Copa do Mundo no Brasil. Neymar se machuca e fica fora da reta final. Series 8. Copa do Mundo na Rússia. Neymar passa a Copa inteira caindo, errando, sendo ridicularizado. 22 Copa do Mundo no Catar. Neymar faz um golaço contra a Croácia, mas no final, o Brasil é eliminado. Sempre algo acontece. Agora te pergunto, por que sempre com ele? Será que Neymar sabe disso? Será que ele sente que tem algo errado, mas não consegue explicar? E mais importante, será que existe uma forma de quebrar essa maldição? Agora para e pensa comigo. Todo grande jogador de futebol que chegou ao topo absoluto tem algo em comum. Cristiano Ronaldo, Messi, Pelé, Maradona, todos eles passaram por momentos estranhos, misteriosos e, em alguns casos, envolvidos em boatos sobre sociedades secretas. Mas e Neymar? Dizem que ele foi abordado mais de uma vez para entrar em um desses grupos. E o que aconteceu depois pode explicar muito do que vemos hoje. A primeira história bizarra aconteceu quando Neymar estava prestes a sair do Santos para jogar na Europa. Uma fonte próxima ao jogador disse que, pouco antes da negociação com o Barcelona, ele recebeu um convite misterioso. O encontro teria acontecido em um hotel de luxo em São Paulo. 2 homens, bem vestidos, se apresentaram como investidores do futebol e ofereceram a Neymar algo que qualquer jogador sonharia: uma promessa de glória eterna no futebol. Mas tinha um detalhe. Ele precisaria se comprometer com certas regras, incluindo participação em rituais e obediência a algumas ordens simples. Neymar teria rido da proposta e recusado. O que aconteceu depois? O contrato dele com o Barcelona foi envolvido em um escândalo financeiro. Boatos começaram a circular de que ele não era tão profissional quanto parecia. E o mais sinistro, as quedas começaram a acontecer com mais frequência. Foi só coincidência ou ele estava pagando o preço da recusa? Outro caso estranho aconteceu em 2018, quando Neymar já estava no PSG. Ele teria sido chamado para um jantar exclusivo em uma mansão em Paris. Entre os convidados estavam alguns dos homens mais influentes do mundo do futebol. O que pouca gente sabe é que esse jantar não era só sobre futebol. Dizem que naquela noite, Neymar foi testado. O clima ficou estranho quando um dos presentes olhou diretamente para ele e disse: "Você tem talento, mas ainda não fez sua escolha definitiva." Neymar teria ficado desconfortável e tentado mudar de assunto, mas o homem continuou: "Se quiser ser o maior, precisa estar disposto a pagar o preço." No dia seguinte, Neymar torceu o tornozelo no treino e perdeu jogos importantes. Agora pensa, isso foi um simples azar ou uma retaliação por ele ter negado algo que não deveria negar? O que acontece com quem diz não? Se você olhar para a história, vai perceber um padrão estranho. Todo jogador que recusou certos convites teve sua carreira prejudicada de alguma forma. Ronaldinho Gaúcho, depois de alcançar o topo, teve uma queda rápida e passou a enfrentar problemas na vida pessoal. Rivaldo, brilhante, mas nunca recebeu o reconhecimento que merecia. Adriano Imperador, desapareceu no auge, como se algo tivesse puxado ele para baixo. Agora me responde, será que Neymar está sendo punido por não ter aceitado essas regras do jogo? Se ele tivesse aceitado, será que já teria uma Copa do Mundo? Será que teria o mesmo status de Messi e Cristiano Ronaldo? Ou será que ele fez a escolha certa e por isso está pagando o preço? Agora para e pensa. Por que as lesões de Neymar sempre acontecem nos momentos mais importantes da carreira dele? Não estamos falando de um jogador qualquer. Estamos falando de um cara que poderia ter conquistado tudo, mas que sempre tem algo que o impede. E se eu te dissesse que isso não é azar, mas sim um sacrifício planejado?
Vamos voltar para 4 de julho de 2014. Quartas de final da Copa do Mundo no Brasil. Neymar estava jogando bem, levando o Brasil rumo ao título. Mas então, num lance aparentemente normal, ele leva uma joelhada nas costas de um jogador colombiano. Resultado? Fratura na vértebra. Ele estava fora da Copa. Agora me responde. Quantas vezes você já viu um jogador se lesionar assim? Uma joelhada na coluna que tira um craque de uma Copa? Poucas, né? Agora pensa. Quem se beneficiava com Neymar fora do torneio? Os boatos que circulam nos bastidores do futebol dizem que essa lesão não foi coincidência. Um jornalista investigativo chegou a afirmar que aquela Copa estava selada para outro time, e para garantir isso, alguém teve que ser retirado do caminho. Será que Neymar foi um sacrifício para que outra seleção conquistasse o título? Agora avança 4 anos. Copa do Mundo da Rússia 2018. Neymar volta com tudo, pronto para apagar a dor de 2014. Mas algo estranho acontece. Durante o torneio ele começa a cair demais. Mas não eram quedas normais. Era algo bizarro. Quase como se houvesse uma força invisível puxando ele. A mídia ridicularizou. O mundo inteiro começou a chamar ele de Kai. Agora me responde. Quem se beneficiava em destruir a imagem de Neymar? Se ele era um dos melhores do mundo, por que justo naquela Copa ele virou piada? O que pouca gente sabe é que naquela época, Neymar teria sido alvo de um trabalho espiritual muito forte. Um médium famoso chegou a afirmar que viu uma sombra acompanhando Neymar em campo, algo que fazia com que ele perdesse o equilíbrio e caísse de maneira bizarra. Será que ele estava sendo punido por algo? Ou pior, será que ele estava sendo preparado para algo ainda mais sombrio? E aí chegamos ao evento mais bizarro de todos. Em 17 de outubro de 2023, Neymar estava jogando pelas eliminatórias da Copa. Era só mais um jogo. Até que ele sofre uma lesão grave sem nem ter contato direto com o adversário. Ele cai, chora, é levado de maca. Pouco depois vem a notícia. Lesão grave no joelho. Mínimo de 10 meses fora dos gramados. Agora me diz, por que justo ele? Dizem que um dia antes desse jogo, um pai de santo famoso do futebol teria feito um ritual com um boneco de pano. O boneco usava a camisa da seleção brasileira. O que aconteceu na noite seguinte? Neymar caiu como se tivesse sido puxado por algo invisível. Coincidência? Ou alguém sacrificou Neymar para que outra estrela brilhasse? Agora eu te pergunto. Você acha que Neymar é vítima de um trabalho espiritual poderoso? Ou será que ele mesmo fez um pacto e agora está pagando o preço? Depois de tudo que falamos, uma pergunta fica no ar. Neymar percebeu que estava sendo alvo de algo sobrenatural. E mais importante, ele tentou lutar contra isso? Bom, as pistas indicam que sim. As visitas misteriosas a um templo espiritual. Em 2022, uma fonte próxima ao jogador revelou que Neymar começou a buscar ajuda espiritual. Ele teria visitado um templo secreto no interior de São Paulo, onde um médium famoso trabalha com jogadores que enfrentam problemas estranhos dentro e fora de campo. O que ele foi fazer lá? Dizem que ele queria se limpar de energias negativas e entender por que sua carreira, apesar de ser brilhante, sempre parecia esbarrar em um obstáculo invisível. O médium teria dito algo que deixou Neymar arrepiado. Você foi marcado desde o início. E só há 2 formas de sair disso. Aceitar ou enfrentar. A virada que nunca aconteceu, depois dessa visita, Neymar voltou ao PSG com a promessa de mudar tudo. Nos bastidores, ele teria até falado para amigos próximos que se sentia diferente, mais leve, mas aí algo inesperado aconteceu. Poucos meses depois ele sofreu mais uma lesão séria. Foi como se ao tentar se livrar da maldição, ele tivesse irritado forças que não queria enfrentar. E então, em 2023, veio o golpe final. A lesão que o afastou dos gramados por um longo tempo, talvez o suficiente para acabar com qualquer chance de redenção na Copa de 2026. Agora me responde. Isso foi só azar ou foi um aviso de que ele não pode fugir do que já foi escrito para ele? Conclusão. Neymar está condenado? Depois de tudo isso, fica uma pergunta no ar. Neymar ainda tem chance de se livrar dessa maldição ou seu destino já está traçado? A verdade é que, no mundo do futebol, existem coisas que não aparecem nas câmeras. Jogadores que desaparecem, lesões que parecem planejadas, contratos misteriosos e forças que controlam o jogo de uma maneira que ninguém imagina. O caso de Neymar pode ser o maior exemplo disso. Agora eu te pergunto, você ainda acha que tudo isso é só coincidência?
Ou será que tem algo muito maior por trás de cada queda dele em campo? Deixe a sua opinião nos comentários e compartilha esse relato com quem precisa conhecer a verdade. Porque no final das contas, talvez o futebol não seja apenas um jogo,